Olá, produtor de cana. Olá, Associação de Produtores de Cana. Meu nome é Celso Albano, gestor executivo da Urplana, a Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil. Estamos agora discutindo sobre o módulo especial Preparando o Produtor de Cana e vamos apresentar agora o capítulo 3. O capítulo 3, que quer dizer, diz respeito ao trabalho da mudança em relação ao modelo do Consecana. Outro parâmetro, cumprir normativos regulamentadores, legislação trabalhista, segurança do trabalho, código florestal, uso e descartes de embalagens, prevenção de riscos ambientais. Então, o Urplana continua insistindo de que aquele produtor que está adequado com as conformidades e em conformidade com as legislações pertinentes no seu estado, na sua região, ele acaba trazendo um grau de eficiência e uma desoneração dos custos das indústrias que têm que contratar profissionais para fazer com que se cumpra-se a lei, tanto na cana própria quanto na cana de produtor. Então, essa justificativa acaba trazendo um reconhecimento e é factível de premiações. Ao mesmo tempo que a cana certificada também teria uma remuneração. Por quê? Porque ela traduz a garantia de visibilidade. Uma cana certificada, ela é rastreada, ela traz a visibilidade, a sustentabilidade e a indústria adequada aos princípios do produto, de acordo com rastreabilidade perfeita, ou seja, eu sei a origem dessa cana, eu tenho claro de que não teve nenhum abuso no processo, no que diz respeito a impacto ambiental, quebra de alguma legislação, ou principalmente no que diz respeito à segurança e cumprimento de normativos trabalhistas. Bom, o produtor que está integrado com contrato com a usina, fidelidade contratual, o produtor que está integrado à questão da legislação e ele cumpre em relação à programação da safra, ele cumpre através de entrega da cana ao longo da safra, acertando a sua estimativa o mais próximo do que ele teve de início de safra, tem uma entrega constante, mês, na safra, e ele acaba trazendo uma cana para a esteira com custo final mais barato, ele também é factível de premiação. Com isso, então, a gente acabou trazendo uma equação simples, em que o valor do ATR mais méritos passa a ser a proposta de reconhecimento de indutores de maior eficiência e sinergia. Ou seja, o preço do Consecana é um resultado do ATR mais méritos através de reconhecimento pela fidelidade, reconhecimento por uma cana certificada, reconhecimento pela adoção de normas regulamentadoras, que isso não está no Consecana, não está como regra final adotada no documento, mas a Urplana insiste, junto às associações, que está muito claro, nós temos plena clareza do quanto custa uma indústria ter equipes fazendo com que cumpram-se as leis, e se o produtor cumpre, ele desonera a indústria, acaba tendo uma economia. Então, acho que o grau de compensação em onerar um para economizar o outro tem que ser reconhecido. Prêmios por eficiência e prêmios por qualidade. Então, o modelo do Consecana traduz esse tipo de remuneração adicional, ou o que a gente chamou de remuneração variável. Preço do Consecana igual a remuneração variável, em que tem reconhecimento por ter contrato e estar enquadrado e integrado às regras da indústria que ele entrega a matéria-prima, é eficiente e traz uma cana de qualidade. Fizemos, então, um parâmetro de juntar aqueles modelos que a gente comentou sobre o que a gente identificou do produtor completo, integrado, intermediário, básico e spot e os contratos de parceria. Então, cada associação, acho que tem que separar os seus segmentos, e a Urplana vai estar junto com vocês para poder implantar e fazer as suas planilhas de premiações, identificando e criando uma sinergia junto com as usinas, mostrando o quanto o produtor de cana traz
desoneração, economia do processo da indústria e o quanto ele necessita ser reconhecido por isso. Estamos à disposição para estarmos junto às associações e criarmos planilhas de remuneração variável com percentuais de participação adequados a cada região. Bom, baseado em questão dessas mudanças, nós também enxergamos que precisava ter uma mudança da adequação da política de RenovaBio. Então, a política do RenovaBio, uma política pública que foi implantada na virada do ano de 2018 para 2019, em que traz o reconhecimento do biocombustível, o biodiesel da soja, o etanol do milho, o etanol da cana-de-açúcar, acabava assim então necessário que o Consecana enxergasse isso como um modelo para fazer uma adequação e remuneração do produtor de cana. Então vamos lá entender um pouco. O terceiro item do acordo, né, do termo de atualização, ele fala: considerando os preceitos da Lei nº 13.576 de 2017, que instituía a Política Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio, as partes concordam, ou seja, indústrias e produtores de cana, ou seja, Única e Orplana, os sócios fundadores do Consecana, concordam que após a sua regulamentação, a diretoria do Consecana, com base em estudos técnicos a serem realizados, avaliará os mecanismos que serão incluídos no Sistema Consecana São Paulo para refletir suas alterações no mercado. O que temos então como desafio em relação ao RenovaBio? Hoje nós temos aqui um desenho mais ou menos esquematizado do quanto que o Brasil hoje produz. O Brasil hoje, na safra que se fechou, ele tem uma produção, ele tem uma área produtiva de 8,7 milhões de hectares, mais ou menos 620 milhões de toneladas, em que ele gera 26,5 milhões de toneladas de açúcar, 31 bilhões de litros de etanol e geração de 21,5 terawatts-hora de eletricidade. Com a política de RenovaBio, vai ter uma demanda gigantesca por questão de matéria-prima que gera biocombustíveis renováveis, ou seja, a cana-de-açúcar passa a ser, e já é, um dos principais atores nessa política pública. A gente precisa chegar a um modelo em que o Brasil estaria com, em 10 anos, 11.260 milhões de hectares cultivados, produzindo 818 milhões de toneladas e saltando de 26 milhões de toneladas de de açúcar, para 43 milhões de toneladas de açúcar, 31 bilhões de litros de etanol para 44 bilhões e a geração de eletricidade de 21,5 para 28,4. Acho que a primeira pergunta é o seguinte: como que nós chegamos até aí? Como que vamos chegar até esse salto? Porque quem fizer uma conta vai naturalmente chegar que precisa aumentar 1,5 o parque. Na verdade, com eficiência consegue chegar em melhorar os índices de produtividade e teores de açúcar por tonelada de cana. Então, o Consecana acabou trazendo algumas inserções e entendimentos sobre o RenovaBio. Mas antes disso, a gente precisava desenhar para vocês o que nós temos nessa política que vai afetar a vida da sociedade, da cadeia agroindustrial e economia local. Então, nós fizemos um desenho, quais são as análises dos impactos do segmento, por segmento, com a relação da política pública, a política nacional do RenovaBio, a política nacional de biocombustíveis. Bom, primeiro nós temos que destacar que muitos fatores são positivos e alguns são preocupantes, porque se não tiver um arranjamento integrado em todos os agentes dessa cadeia, esses fatores preocupantes podem se tornar negativos, tá? Então, por quê? De acordo com esse arranjamento, nós temos que entender que o balanço financeiro hoje da atividade canavieira, do setor sucroenergético, está defasado, está muito mais gerando mais despesas do que receita. Ele tem que buscar o equilíbrio e atingir um equilíbrio financeiro
com superavitário, mais receitas do que despesas. Então a gente enxerga que o Brasil atual tem que passar por esse processo e chegar até o Brasil com o RenovaBio. O que nós destacamos, então, de preocupações? Em relação à política pública, o que nós temos? O distribuidor de combustível fóssil, ele tem como obrigação comprar no mercado organizado os certificados de descarbonização que são emitidos pela indústria canavieira, vamos pensar em cana-de-açúcar, a indústria canavieira que produz o etanol combustível, ele é certificado, ele tem o direito de emitir o certificado de descarbonização e a política faz a regulação desse triângulo de transações, né? A cadeia agroindustrial é totalmente afetada em relação a isso, porque ela tem que fazer ajustes em todo o seu processo para buscar aumento e eficiência interna e acaba trazendo uma afetação direta na economia local. Destacamos, então, como fatores positivos. Existe uma capacidade ociosa das indústrias, então o RenovaBio vai acabar trazendo uma demanda maior por preencher os parques industriais com mais cana. O CBio, ele é um indutor de equilíbrio competitivo, acaba trazendo a certificação individual da produção, ou seja, cada indústria que é certificada destaca-se pela sua eficiência, promove a competitividade, a credibilidade no sistema, a descentralização e o desenvolvimento planejado, acaba provendo eficiência econômica, energética, ambiental e agroindustrial, traz uma evolução na demanda pelo produto renovável, acaba trazendo também grandes potenciais de exportações, geração de empregos, maior arrecadação de impostos, maior geração de rendas. O Brasil passa a ocupar uma liderança estratégica na questão de energia renovável e limpa. Acaba se trazendo, então, nós temos uma logística de distribuição totalmente compatível. Busca-se, então, enxergar um maior consumo de etanol e maior oferta de biocombustíveis. Atende às políticas energéticas, às políticas de governo ambiental e industrial. E nós temos, então, um modelo de alta previsibilidade e sustentabilidade da economia local e da produção no longo prazo. Porém, como preocupantes, nós temos, precisa-se resgatar a credibilidade do setor, atraindo investimentos, precisa-se fomentar, buscar um baixo preço da cana, o setor está altamente endividado, a maioria dos custos é baseado em custos fixos, em grande parte na atividade agrícola. Nós temos como norteador ou meta principal melhorar a eficiência produtiva perante a capacidade ociosa das indústrias. Busca-se o direito proporcional do produtor junto ao CBio. Caso isso não aconteça, a gente vai ter um descrédito, um desacreditar em relação ao sistema em que não traga um direito proporcional a quem também traz a matéria-prima que gera o biocombustível. Traz-se necessário a integração de indústria e produtores buscando a desoneração de ativos. A indústria atualmente está parada, ela parou de crescer ou ela está estagnada. Temos que pensar nessa integração com outras políticas públicas, tanto regionais como locais, intensificar os caracteres de elegibilidade do produtor de cana, buscar a qualificação e a profissionalização. Não se enxerga uma perspectiva no médio prazo e curto prazo de expansão do setor e os sistemas de informação e base de dados do produtor de cana são prementes, necessários para ele poder ter uma análise da capacidade que ele gera e acaba trazendo uma diferenciação perante a geração de mais certificados. Bom, baseado então nessa questão da incorporação do sistema Consecana nos preceitos de lei da política nacional, nós então separamos um fluxo simples. Tudo aquilo que a gente falou de pontos preocupantes, pontos positivos, e o que afeta cada comunidade ou cada setor, a política pública na sociedade nacional como um todo,
na cadeia agroindustrial e depois na economia local, basicamente é o seguinte: nós temos que a política nacional gera uma demanda para a cadeia agroindustrial que teria que se adequar, que vai gerar uma demanda para quem provê a matéria-prima. Baseado nisso, vai gerar a questão de resultados pela venda de CBIO no mercado organizado, a geração de receita. Para essa cadeia dar certo, para ela ter uma fluência, uma dinâmica justa e coerente, ela tem que ter um compartilhamento desses resultados, tanto para a indústria como para o produtor de cana, nas suas diversas formas, né? A produção agrícola nas suas diversas formas, a cana própria da indústria, o produtor de cana e a cana comprada numa modalidade spot, e a própria indústria, ou seja, essa atividade que gera um incremento de renda e um diferencial de sustentabilidade da economia canavieira, da economia do setor sucroenergético, tem que ser compartilhado de forma em que o produtor seja reconhecido através dos seus dados básicos ou dos seus dados primários, trazendo então aquilo que eu comentei, que seria a estabilidade em todas as fases do processo produtivo da atividade sucroenergética. Bom, baseado nisso, então, a Orplana foi buscar ajuda e hoje ela está criando uma plataforma de coleta de dados através do programa de dados do Mudacana, junto aos produtores com as suas associações, coleta de dados, diagnóstico individual, plano de ação das suas propriedades e melhoria da qualidade da cana, que acaba trazendo resultados compilados, que acabam promovendo um diagnóstico regional e a intensificação de assistência técnica mais eficiente. Ao mesmo tempo, a Orplana foi buscar ajuda junto com a Solidariedade, a Embrapa e a Bom Sucro, trazendo a análise dos dados e a visão geral em relação aos dados primários que venham atender às necessidades da Política Nacional de Biocombustíveis, inseridos agora no modelo do Consecana e, ao mesmo tempo, diferenciando-se esses produtores através da certificação da Bom Sucro, ou seja, ações para o setor. O que nós temos, então, é uma adequação de um modelo em que cabe a nós entendermos cada vez mais, sendo provedores de informação para essa base de dados que, baseado nesses dados, conseguimos caracterizar a importância do produtor na participação e no seu direito proporcional ao CBIO que vai ser gerado pela indústria, que ele entrega a sua cana-de-açúcar, matéria-prima básica para a geração de biocombustível. Bom, então, esse modelo do Consecana, ele acaba trazendo, então, uma incorporação, né, das regras. Então, esse modelo que traz essa atualização cancela e substitui qualquer outro acordo ou documento escrito ou verbal anteriormente mantido entre as partes. A Canatec, a Câmara Técnica do Consecana, passa a ser o relator técnico e vai fazer a avaliação dos procedimentos relativos a essa presente atualização e qualquer eventual inovação tecnológica. Então, o Canatec já saiu agora um grupo originário do Canatec que está fazendo a adequação do modelo do RenovaBio para inserir na metodologia do Consecana. E qualquer que seja a valorização do índice de pureza do modelo de precificação, também a Canatec vai participar. Qualquer ajuste que venha acontecer dessas disposições do presente documento atualizado em 2019, em 25 de março de 2019, deverá ser feito mediante acordo entre as partes. Nada daqui para frente vai ser feito, como nunca foi feito, que não tenha um consenso entre os agentes mantenedores do Consecana e através de um termo específico por escrito. Ou seja, a profissionalização e a documentação faz imperativa dentro do sistema Consecana. Compromisso, então, em fomentar o associativismo entre os agentes da cadeia produtiva sucroenergética, ressaltando a importância da atuação e representação setorial e institucional da defesa dos interesses. Esse documento, pessoal, está
relatado, escrito e gerado na forma de circular. É um pacto escrito entre indústrias e produtores, promovendo a busca pela sustentabilidade do produtor de cana e o entendimento de indutores de eficiência e remuneração variável de acordo com a performance individual de cada produtor. Era isso que eu tinha para apresentar sobre a adequação do modelo do Consecana. É um estudo profundo e no próximo capítulo a gente vai trazer uma sugestão de soluções e ações conjuntas entre associações, produtores de cana e indústrias regionais, buscando uma internalização dessa metodologia do Consecana e um conhecimento mais adequado regionalmente. Fica aqui meu obrigado. Não esqueçam de se inscrever no canal do YouTube, do Canatube, e sigam-nos através das redes sociais. Até mais.